Oi pessoal, meu nome é Eduardo e na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos fundamentais em inferência bayesiana. A aula é baseada no primeiro capítulo do livro do Coop e capítulos 1, 2 e 3 do livro do Peter Hoff. O capítulo 2 do livro do Peter Hoff faz uma revisão de... Oi pessoal, meu nome é Eduardo e na aula de hoje nós falaremos sobre conceitos fundamentais em inferência bayesiana. Essa aula é baseada no capítulo 1 do livro do Coop, capítulos 1, 2 e 3 do livro do Hoff. O capítulo 2 do livro do Hoff, assim como o apêndice B do livro do Coop, faz uma revisão de probabilidade que pode ser útil para acompanhar o desenvolvimento do curso. A aula é dividida em 3 partes. A primeira parte é sobre pensamento bayesiano, que nós já cobrimos na aula de abertura. A segunda parte é inferência bayesiana e a terceira, métodos computacionais em inferência bayesiana. A primeira parte eu vou revisar brevemente, a parte 2 e 3 eu vou discutir com mais detalhe. Primeiro vamos falar sobre pensamento bayesiano, nós já discutimos isso na aula de abertura, e vamos começar com essas duas interpretações dominantes de probabilidade. A primeira interpretação é chamada de frequentista. Frequentista vem de frequência. Então eu interpreto uma probabilidade como sendo uma frequência relativa. Já a outra interpretação, que é a subjetivista, ela interpreta a probabilidade como sendo um grau de crença. Quando eu falo, por exemplo, tem 30% de chance de chover, eu estou atribuindo um número entre 0 e 1 à crença que eu tenho que vai chover ou não. Então, assim eu interpreto a probabilidade, assim que eu caracterizo essa interpretação de probabilidade. Existe uma relação entre informação e probabilidade. Eu consigo quantificar essa quantidade. Na verdade, eu posso definir densidades em cima de espaços e essa ser uma quantificação da minha crença. A regra de Bayes, ela serve para atualizar a minha crença à medida que eu obtenho uma nova informação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que tem 30% de chance de chover. Aí eu olho lá de fora, eu vejo que está ventando numa direção que parece que as nuvens estão indo embora. Eu posso atualizar a minha crença e falar, olha, agora reduziu para 20%, 10%, eu acho que eu estou menos certo que vai chover agora. Isso aí eu estou atualizando a minha crença. E a maneira ótima de você atualizar a crença é utilizando a regra de Bayes, que é uma regra de probabilidade. Inferência bayesiana é esse processo de aprendizagem. Quando você tem uma crença, atualiza sua crença com uma informação e iterativamente você atualiza o que você acredita, na sua opinião, baseado no que você observa. Vamos comparar inferência clássica e bayesiana para ficar um pouco mais fácil entender toda essa área nova. Primeiro, em inferência frequentista, inferência clássica, eu entendo probabilidade como sendo algo em frequências relativas. Ou seja, o que eu estou estudando é amostras repetidas. Né? Frequência relativa, eu estou falando de amostras repetidas. Já no bayesiano, não. Eu caracterizo minha incerteza como grau de crença. Né? Minha incerteza não vem do parâmetro, minha incerteza vem dos dados. No bayesiano, a minha incerteza vem dos parâmetros, porque os dados são fixos. Tanto na inferência frequentista quanto na bayesiana, nós precisamos definir um modelo. Isso é fundamental em modelagem estatística. Mas em inferência bayesiana, além de definir um modelo que eu relaciono os dados como parâmetro, eu preciso definir também um grau de crença inicial, que eu chamo também a priori. Inferência bayesiana, dado que eu estou atualizando uma crença, eu tenho uma crença posteriori, né, a minha incerteza sobre o parâmetro é diretamente medida. Já a inferência frequentista, essa incerteza ela é frequentemente medida utilizando aproximação em grandes amostras ou então técnicas de reamostragem. Vou começar com algumas definições básicas em inferência bayesiana. Primeiro, é o que é um parâmetro. Nós já cobrimos isso na primeira aula, mas vamos rever rapidinho. Um parâmetro é o objeto de estudo, é alguma característica populacional que eu não observo diretamente. Por exemplo, proporção de negócios que fechou no centro da cidade.
Já os dados são observações que eu de fato consigo observar que tentam explicar o parâmetro que eu quero estudar. Como eu posso ter como exemplo uma amostra de negócios que eu liguei e perguntei se estão abertos ou estão fechados. A distribuição a priori, ela quantifica a minha crença inicial sobre o parâmetro. Se o parâmetro é a proporção de negócios que fecharam, então é um número entre 0 e 1. Então, para cada valor entre 0 e 1, eu tenho que atribuir um valor. Isso é uma densidade. Então, minha densidade a priori, ela faz essa caracterização da minha crença inicial, antes de olhar os dados. O modelo amostral, ele conecta os meus dados com o parâmetro. Enquanto a minha a priori é uma densidade marginal, meu modelo amostral é uma densidade condicional. Repare que no meu modelo amostral, o meu parâmetro é fixo. Então, eu entendo isso como sendo a crença que eu tenho que os meus dados são gerados dado um parâmetro fixo. Esse modelo também é chamado de verossimilhança, dado que y, que é a minha amostra, ela é conhecida, e o que é aleatório e o que muda é o meu parâmetro θ. Finalmente, dado o conhecimento da minha priori e do meu modelo amostral, a verossimilhança, eu consigo calcular a minha posteriori, que ela é a minha crença após observar os dados, ou então a densidade de θ condicional no conhecimento dos dados. E como é que eu atualizo essa crença? A minha crença ela é atualizada através da regra de Bayes. A regra de Bayes é uma regra probabilística. Não interessa se eu estou dentro de uma interpretação frequentista ou uma interpretação subjetiva, se eu estou fazendo inferência frequentista bayesiana, isso não interessa. A regra de Bayes ela relaciona uma condicional com outra condicional. Nesse contexto aqui de inferência bayesiana, a regra de Bayes ela serve para atualizar a minha distribuição a priori, utilizando a verossimilhança ou então o modelo. Então, como é que é essa regra? A minha distribuição a posteriori, probabilidade de θ dado y, ou seja, θ condicional no conhecimento em y, é a minha distribuição a priori corrigida pela verossimilhança. Então, é proporcional essa quantidade. Isso aqui é uma densidade, tem que integrar 1. Então, a integral dessa quantidade tem que ser 1, e a integral disso é justamente esse P de y. Né? Então, agora, a integral virá 1. P de y é chamado de verossimilhança marginal, e frequentemente é uma quantidade difícil de ser calculada. Felizmente, a maioria dos algoritmos que eu tenho para inferência bayesiana, eu não preciso calcular de forma fechada o y. Basta saber a priori e a verossimilhança. Vou voltar ao exemplo, então, de negócios fechados do centro da cidade. O meu parâmetro de interesse, como eu falei, é a proporção de negócios que fecharam. E esse parâmetro é uma proporção está entre 0 e 1. Então, eu preciso de uma curva que caracteriza a minha crença entre 0 e 1. E essa curva é a distribuição beta, que é uma densidade entre 0 e 1. Para cada valor de θ, eu atribuo um número, que é a minha crença. Eu escolhi uma distribuição beta com parâmetros 2 e 3, porque a média de negócios fechados, eu estou chutando aí que é 60%. Isso é um chute meu. Daqui a pouco nós vamos discutir como escolher a priori, mas a priori é uma escolha. Uma priori, ela é uma crença inicial. E quais dados eu utilizo? Eu estou utilizando os dados que eu liguei para os donos das empresas e perguntei se fechou ou não. Nesse caso, eu liguei para 30 empresas e dessas 30 empresas, 13 fecharam. Então, eu sei que, vou chamar de θ barra, 13 sobre 30 empresas fecharam, que é menos de 50% das empresas. E o meu modelo amostral? Bom, sob a hipótese que dado o θ, então dado esse parâmetro, as empresas fecham independentemente, elas são igualmente prováveis de fechar, meu modelo amostral é dado pela
densidade conjunta dos meus dados, dado parâmetro. Ou então, produtório de I, de 1 até 30, do meu P de θ, meu P de Y dado θ, desculpa, meu P de YI, dado o meu parâmetro θ. E essa densidade aqui, cada P de YI dado θ, é uma Bernoulli um parâmetro θ. Finalmente, meu P de Y dado θ é θ elevado a 13. 13 é o número de negócios que fecharam. 1 menos θ a 30 menos 13, n menos 13, que é 17. Agora que eu tenho meus dados, meu modelo amostral e minha a priori, eu posso calcular a minha posteriori. Lembra que eu falei que minha crença inicial era que a maioria dos negócios fechavam? Né? Eu tinha essa crença aqui que a maioria dos negócios vão fechar, né? Então sai daqui. Repara que, desculpa, aqui é 50%, mais 50%, aqui está a área toda. Os negócios vão fechar. Repara que a maioria, mais chance de fechar do que não fechar. Agora, à medida que eu observo os dados, a minha crença muda. Então você pode ver que a minha posteriori, eu tenho minha verossimilhança aqui, combinando eu chego na minha posteriori, que é uma distribuição beta com parâmetros 16 e 19. Repara que agora a probabilidade de fechar ela é muito menor. Então, eu atualizei a crença que eu tinha de negócio fechado no centro da cidade, da proporção de negócios fechados no centro da cidade. Eu iniciei com uma crença achando que muitos negócios fechavam. Após observar os dados, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que agora, menos negócios que de fato fecharam. Só uma curiosidade, o P de Y aqui, que é uma densidade, que é a verossimilhança marginal, não eu consigo calcular. Por quê? Porque eu sei que essa quantidade aqui é uma densidade. Se isso é uma densidade, significa que a integral de P de θ dado meu y dθ tem que ser igual a 1. O que significa que a integral de θ elevado a 16 menos 1, 1 menos θ elevado a 19 menos 1 dθ vai ser igual à função beta com parâmetros 16 e 19. Tá legal? Bom, eu escolhi uma a priori, mas essa é a única a priori que eu pude escolher. Por que eu escolhi essa a priori? Por que esses parâmetros? São muitas perguntas que não são tão simples de responder. Isso é subjetivo. Como eu falei, foi a minha escolha. Agora, como você pode escolher uma a priori? Bom, uma a priori ela pode vir de conhecimento de um especialista. Então, eu posso entrar em contato com alguém que entende da dinâmica de negócio no Rio de Janeiro e tentar entender qual a proporção de negócios que eles acham que fechou. Eu posso olhar para outras cidades e ver o que aconteceu. Posso olhar para, historicamente, no Rio de Janeiro, essa dinâmica, né? Quando tem fechamento, quando tem alguma outra atividade, para tentar estabelecer essa minha a priori. Como é que eu escolhi a forma funcional? Bom, de novo, estudos anteriores, ou então especialista, ou bom senso, enfim. É uma forma, mas existem
existem famílias de densidades priori que são chamadas de conjugada. A priori conjugada, ela tem a propriedade que, quando combinada com a verossimilhança, ela tem uma distribuição na mesma família, que é exatamente o que aconteceu com a gente aqui no caso da beta com a binomial. Então, eu tenho essa família beta binomial conjugada, e a minha posteriori também é beta. Agora, e se eu não sei caracterizar a minha incerteza, ou eu simplesmente não sei o que falar? Né? Eu não tenho informação alguma que pode me ajudar a tomar decisão. Né? Como é que eu faço isso? Olha, eu posso ter uma priori que ela é não informativa, ou então que ela é vaga. Priores não informativas ou vaga, elas são utilizadas quando não tem informação disponível. Um exemplo é a priori de Jeffreys, que ela é proporcional ao determinante, à raiz quadrada do determinante da matriz de informação de Fisher. E o que é isso? Bom, a informação de Fisher nada mais é do que o valor esperado agora que eu estou tratando como aleatório é o y, do log da minha verossimilhança, da segunda derivada do log da minha verossimilhança. Tá legal? Então você pode fazer essa conta e pode descobrir o que seria uma priori de Jeffreys. Observação muito importante é que nem sempre a priori de Jeffreys é uma densidade válida. Tá legal? Ou seja, ela pode não integrar, pode ser que eu não tenha uma integral finita. Ainda assim pode ter uma posteriori válida. Outra alternativa é usar uma priori chamada de vaga. Uma priori vaga significa que eu não tenho pouca informação. Por exemplo, eu posso pensar em uma distribuição gaussiana com uma variância muito alta. Então, ela é próxima da uniforme, né? Mas ela tem todos os valores, eu tenho pouca informação sobre cada valor possível. No caso da beta, eu posso ter exatamente a uniforme. Mas o que importa é eu tentar entender essa priori vaga de uma forma que ela é uma priori que ela dá pouca informação para cada valor específico. Vamos trazer o que nós estamos agora sobre priori para o caso que nós acabamos de analisar de fechamento de negócios no centro da cidade. Nós temos 3 priores aqui. A primeira priori é essa priori não informativa, tá? Repara que a curva da minha posteriori e da minha verossimilhança é a mesma, então eu não tenho informação alguma a adicionar. Toda a informação que eu tenho a posteriori vem dos dados. Já quando eu tenho aquela priori beta 3,2, repare que a minha verossimilhança e a minha posteriori, elas divergem. De fato, a minha priori está puxando um pouquinho na informação. Então, a minha posteriori está lá entre a priori e a verossimilhança. Agora, repare que não está puxando tanto, ainda está muito mais próximo da verossimilhança. Ou seja, os dados eles estão dominando a informação. Já no terceiro caso, se eu tenho uma priori forte, olha como tem um descolamento entre a verossimilhança e a posteriori. Ou seja, a minha priori ela é muito informativa. Então, eu tenho que ser cuidadoso quando eu atribuo a minha priori, quanto de informação eu estou levando para o problema. Nesse caso específico, da distribuição beta, como eu falei, eu tinha a ideia que 60% dos negócios no centro da cidade estariam fechados. Então vamos ver como é que a média da priori e da posteriori se relacionam? Bom, eu posso pensar em W como sendo uma força da minha priori, né? Porque W dividido por N mais W0 é o peso que a minha priori tem na média da minha posteriori. Então, no primeiro caso, eu tenho 3 mais 2, 5. Então, aqui é 5. Vou pegar a caneta vermelha para diferenciar a cor. Aqui eu tenho 5 sobre N é 30. W0 é 5. Então, 35. E aqui eu tenho 30 sobre 35. E aqui é 35. E aqui é 30. Então, vocês veem que o peso da informação que vem dos dados é muito maior
do que o peso que vem da minha priori. Né? 1/7 da informação da média está vindo da minha priori. Agora vamos apagar tudo e vamos ver no segundo caso que eu tenho a priori forte. No segundo caso, o meu N é 30. Aqui é 30 mais 30 é 60. Agora, meu W0, 18 mais 12, também é 30. Aqui é 60. Então, repara que 50% da informação da média está vindo da priori. Então, a priori é super informativo. Claro, à medida que eu aumento o número de observações, se eu tivesse uma amostra com 500 negócios, 30 não seria nada. Mas aí você pode ver a importância de você olhar para a sua crença e para a verossimilhança para poder entender quão forte você está sendo com a escolha de parâmetros da distribuição a priori. Vamos falar agora sobre inferência bayesiana. Inferência bayesiana é esse processo de aprendizagem. Então nós começamos com a priori, utilizamos as regras de Bayes para atualizar a posteriori, mas nós temos aí uma distribuição. Nós falamos do interesse inicial ser esse parâmetro θ. Em muitas situações, nós estamos interessados em prever um novo resultado. Por exemplo, eu quero saber, dado um novo negócio que eu sorteei, antes de ligar, qual a crença que eu tenho que o negócio está fechado? O 31º. Então, lembra que eu falei que o meu parâmetro ele é aleatório? Então eu preciso ponderar o meu modelo pelo valor do parâmetro a posteriori. Esse aqui é o meu modelo, condicional nos dados e no parâmetro. E essa aqui é a minha distribuição a posteriori. Nota que se esse novo negócio for independente, sobre aquela hipótese que eu já tinha para calcular a verossimilhança do modelo, que dado o conhecimento de θ, a probabilidade de negócios fecharem é igual, eu posso escrever o P de y estrela dado y, ou seja, essa densidade condicional, P de y estrela dado meus dados e o parâmetro, como sendo apenas a probabilidade do meu negócio fechar, dado o parâmetro que eu sei quem é. Eu já fiz esse cálculo. Então, repare que a interpretação que eu tenho desse lado aqui é justamente de uma média dentre todos os valores de parâmetro dessa probabilidade aqui. Lembra que probabilidade é crença? Então, eu estou ponderando a minha crença para todos os valores do parâmetro. E aí eu consigo calcular o que eu chamo da minha distribuição preditiva. Ter distribuições é muito bom. Eu consigo dizer para cada ponto o valor da minha crença. Mas, normalmente, eu sumarizo, eu escolho estatísticas para sumarizarem a minha informação. Eu dou um estimador pontual ao invés de dar a distribuição inteira. Por exemplo, podem perguntar se eu for dizer quantos negócios vão fechar no centro da cidade do Rio de Janeiro, o que eu chuto? Então, para tomar essa decisão, para chegar nesse número, eu tenho que utilizar a teoria da decisão. E para utilizar a teoria da decisão, eu tenho que definir um custo. Ou seja, quanto eu pago por estar errado. E depois calcular a média desse custo para todos os valores de θ possível. Ou seja, o meu risco ou a perda esperada é a média posteriori desse meu custo ou dessa minha função de perda. O meu estimador de Bayes é o valor que minimiza a minha função de perda. Quer dizer, a minha função de risco. Vamos dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil. Primeiro é uma perda quadrática. A perda quadrática, quem já aprendeu Machine Learning deve ter visto isso. Ela é basicamente a distância do parâmetro, vamos dizer, parâmetro verdadeiro porque eu escolhi,
elevado ao quadrado. E o valor esperado disso é o que nós chamamos de erro médio quadrático. Nesse caso, quando eu minimizo a minha perda, quando eu minimizo o meu risco, eu obtenho o teto de chapéu igual ao valor esperado condicional. Então, se você pergunta para mim quantos negócios vão fechar no centro da cidade, e eu utilizo o erro quadrático para tomar a decisão, eu vou informar para você a metade. Esse é o único exemplo de perda, não é? Claro que existem outras perdas. Perda absoluta, por exemplo, o resultado é a mediana, e a função de risco é o erro médio absoluto. Eu tenho a check loss, que vai ser um quantil, o valor da minha escolha. Se o meu espaço de parâmetro é discreto, eu posso dar a perda 0,1. Eu vou ter o estimador de Bayes, vai ser a classe mais provável. Legal. Muitas vezes, ao invés de apresentar um número, um ponto para caracterizar a minha crença, eu caracterizo em uma região. O que é isso? Bom, isso aí não é um intervalo de confiança, eu vou falar a diferença já já, é um intervalo de credibilidade. O intervalo de credibilidade, ou então High Posterior Density, é um intervalo, na verdade é uma região, onde eu tenho alta probabilidade de encontrar o meu parâmetro verdadeiro. Então, é onde eu tenho uma crença alta que o parâmetro populacional habita. Então, se eu falo que eu tenho uma região de credibilidade de 95%, significa que com 95% de certeza, o parâmetro está naquela região. Lembra que o que é aleatório aqui é o parâmetro. Então, eu posso falar isso. Já o intervalo de confiança, eu não posso falar isso. O intervalo de confiança, ou pode ser região de confiança também, ele é um intervalo que ele depende dos dados. Ele é um intervalo que, em amostras repetidas, ele irá conter ou não o parâmetro. Então, vocês estão vendo como são interpretações diferentes. Por um lado, o intervalo de confiança ele está dentro desse contexto frequentista de amostras repetidas. Eu tenho garantias que ele funciona em amostras repetidas. Por outro lado, o intervalo de credibilidade, ele é minha crença que o parâmetro está lá dentro. Mas ele não tem nada a ver com amostras repetidas. Ele vale para essa amostra. Então, entender essa diferença de interpretação é extremamente importante para poder entender a própria inferência bayesiana. E aí vocês veem como é importante entender agora o parâmetro como sendo aleatório. Diferente do caso frequentista, que como o que é aleatório são os dados, o intervalo de confiança ele é um intervalo que muda. E ele é válido em amostras repetidas. Vamos tentar exemplificar agora com o nosso exemplo de fechamento de negócio. Eu estou supondo, mas eu como econometrista, eu quero usar o risco uma pedra quadrática. Então, o meu risco, o meu estimador bayesiano, né, o meu risco é o erro médio quadrático, e o meu estimador bayesiano é a média posteriori. Minha média posteriori é 45,7%. Vamos dizer que é 46%, que é muito diferente daquele 60% inicial. Agora, eu posso também caracterizar para você o que eu acredito, a posteriori de negócios que vão fechar, percentual de negócios que vão fechar, eu posso dar um intervalo de 95%. Ou seja, nesse intervalo, que é de ponto 3 até ponto 6, mais ou menos, até ponto 62, eu tenho 95% de certeza que contém meu parâmetro. Eu tenho certeza. Então, é minha crença sobre qual a proporção real de negócios que fechou no centro da cidade. Eu quero saber, se eu pegar o telefone e ligar para um novo negócio, qual que eu acho que é a probabilidade que ele vai fechar? Bom, eu preciso calcular, fazer aquela conta da minha distribuição preditiva, e fazendo essa conta é de 46%. Então, antes de pegar o telefone, eu sei que eu tenho uma crença de 46% de chance que esse negócio estará fechado. Ou então de 54%, que ele não estará fechado. Vamos falar agora sobre comparação entre modelos do ponto de vista bayesiano. Assim como no caso da estimação de parâmetros, eu preciso definir a priori para qual modelo eu acredito que é mais provável, atualizo através de uma verossimilhança e eu tenho a posteriori
do meu modelo. Só que, novamente, eu tenho esse fator, que é a minha verossimilhança marginal, no denominador. Esse fator é muito difícil de calcular. Novamente, é um fator dificílimo de calcular. Então, eu costumo utilizar a razão entre dois modelos. Eu tenho o modelo I e o modelo J, e eu calculo meu posterior odds como a razão da minha probabilidade a posteriori do modelo I dividido pela probabilidade a posteriori do modelo J, né? Lembrando probabilidade como sendo crenças, um sistema de crenças. Isso aí pode ser escrito como, utilizando essa equação de cima da regra de Bayes, é o que eu chamo do meu fator de Bayes, que é uma razão dessas verossimilhanças, dividido pela minha priori. Pela razão das minhas priores. O fator de Bayes, ele pode ser utilizado para testar uma hipótese. Eu estou comparando a evidência que eu tenho na hipótese 1 e hipótese 2. Eu posso pensar M1 como sendo uma hipótese nula, M2 como sendo M1 como sendo uma hipótese alternativa, M2 como sendo uma hipótese nula, e eu escrevo meu fator de Bayes, meu BF 1, 2, como sendo a probabilidade dos dados dado meu modelo 1 dividido pela probabilidade dos dados dado meu modelo 2. Então, olhando para essa equação, evidência contra M2 significa que essa razão é um número muito alto. Então, essa tabela é retirada de um paper super citado, super referenciado do Katz Raftery, de 95. E se esse valor for muito pequeno, for entre 1 e 3 mais ou menos, não tem evidência realmente contra M2. Agora, à medida que esse valor vai crescendo, de 3 a 10 é substancial, 10 a 100 é muito forte, e acima de 100 é decisiva, eu tenho mais evidência a favor de M1, ou seja, contra M2. Então, a partir daí eu posso pensar uma questão de teste de hipótese. Obviamente eu posso inverter essa razão, aí eu tenho evidência a favor de M2. Vamos falar, então, no nosso contexto. Eu apresentei para vocês várias priores. Uma priori ela é fraca, a outra era forte e a outra era não informativa. Eu quero saber qual dessas duas especificações faz mais sentido. Eu, como Bayesiano, eu posso colocar uma priori nesses dois modelos e, a partir daí, tomar uma decisão. Qual eu quero utilizar. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu tenho M1, que é um modelo que eu tenho a priori beta, M2, que é a uniforme, e eu quero saber se tem qualquer evidência para escolher M1. Bom, calculando o meu P de y dado θ, é a minha verossimilhança dado parâmetro. Como eu estou interessado apenas no modelo, eu preciso integrar o parâmetro. Né? Essa é a minha verossimilhança marginal dado o modelo I. Eu já sei que é uma distribuição beta. Isso significa que P de y dado M é essa razão de distribuições betas. Né? Beleza. E qual a minha posterior odds, minha razão de chance a posteriori? Ela pode ser, se eu fizer a hipótese que eu sou indiferente a priori, se eu escolho o modelo 1 ou o modelo 2, isso é apenas o fator de Bayes e vai ser igual a 1.3, 1.263. Ou seja, eu estou 26% mais confiável sobre o modelo 1 que o modelo 2. Então, essa a priori, que até alguma informação, ela de fato ela é mais provável. E se eu quiser testar uma hipótese? Vamos lá, eu quero testar a seguinte hipótese. Eu acho que a probabilidade do meu parâmetro ser... Eu quero testar a probabilidade... Desculpa, eu quero testar a hipótese que a chance de negócio fechar
é maior que 50%. Então, eu posso construir isso entre dois modelos. O primeiro modelo é um modelo onde o parâmetro θ ele é acima de 0,5. O segundo modelo, que é meu H0, é menor ou igual a 0,5. Você está dentro do contexto de teste de hipótese. E o que eu faço é calcular o meu fator de Bayes. O fator de Bayes ele pode ser calculado também como sendo meu posterior odds dividido pelo prior odds, ou seja, vezes 1 dividido por prior odds. Qual é o meu posterior odds? É a posteriori desse espaço do parâmetro aqui, restringindo o espaço paramétrico. E o prior é justamente a priori, avaliado nesse ponto. Então, fazendo as contas, eu vejo que eu tenho pouquíssima evidência que mais de metade dos negócios vão fechar. Né? Que isso é uma crença razoável. Por outro lado, se eu inverter esses dois modelos, eu tenho uma crença forte, eu tenho uma evidência forte que menos de metade dos negócios vão fechar. Vamos falar agora de computação bayesiana. Como eu falei, métodos computacionais são dos pilares da inferência bayesiana. De fato, a inferência bayesiana teve um crescimento muito grande após o avanço computacional, o avanço de técnicas de simulação. Vamos ver um pouquinho só como isso é aplicado e mais à frente no curso nós vamos, obviamente, estudar um pouquinho mais dessas técnicas. Então, primeiro, vamos ver. Nós vimos que como é que nós calculamos integrais. Nós vimos que calcular uma integral é fundamental dentro de um processo de inferência bayesiano. Né? Eu tenho uma função de perda, eu tenho risco, quero minimizar o risco. Então, vamos supor que a minimização desse risco é dado por um valor esperado de uma função g de θ. E eu não consigo calcular esse g de θ. O que eu posso fazer? Bom, eu posso usar métodos determinísticos, como quadratura, método de Laplace, pontos de Sela, ou métodos estocásticos, como de integração Monte Carlo, como amostragem por importância, MCMC, MCMC sequencial, e assim por diante. Então, eu tenho diversas técnicas que eu posso utilizar para aproximar essas integrais. E o que é... Dados que nós utilizamos integral em alta dimensão, frequentemente meu espaço paramétrico não é um parâmetro, são vários parâmetros. Métodos que são discretos, que são determinísticos, eles tendem a não ser muito bons. E eu acabo utilizando métodos que são estocásticos. Eu acabo utilizando a integração de Monte Carlo. E como é que é o algoritmo básico? Como é que é a ideia básica por trás disso? Bom, a ideia básica é bem simples. Eu tenho uma amostra da minha posteriori, P de θ dado Y. O tamanho N, aqui eu escrevi tamanho N, mas foi um péssimo número. Eu vou colocar aqui um tamanho M. Não precisa, não é o tamanho da amostra. E aqui é um N. MM. Pronto. E aí eu utilizo esses valores para calcular a média. Essa média aqui aproxima esse valor esperado, que é essa integral que eu quero calcular. Mas como é que eu sei que isso faz sentido? Bom, se esse valor é menor que infinito, se o meu teste de chapéu é menor que infinito, isso significa que a medida, se meu M é grande o suficiente e eu escolho o meu M, né? Eu escolho. Eu posso fazer M muito grande. A lei de grandes números diz que esse meu θ ele vai convergir para o meu teto de chapéu. Aqui é um... Como aqui eu chamo de N. Mas como é que começa a incerteza? Quão bom é essa estimação? Bom, o teorema central do limite diz para mim que se o valor esperado de G ao quadrado for menor do que infinito, eu posso utilizar um teorema chamado teorema central do limite para caracterizar quão bom essa aproximação é. De fato, raiz de n é a taxa de aproximação e sigma é a medida da eficiência do meu método de amostragem. Nem sempre é fácil amostrar da posteriori.
Na verdade, frequentemente é super difícil. No caso que nós discutimos, a posterior é uma distribuição beta e existem métodos já prontos de geração de números pseudo-aleatórios que vão gerar valores que são pseudo-aleatórios, mas aparentam aleatórios no computador. E eu posso utilizar esses números como uma amostra para fazer minhas contas. De forma geral é difícil e eu preciso recorrer a algoritmos mais avançados que nós vamos discutir mais à frente. Por exemplo, Rejection Sampling, amostragem por importância, Importance Sampling, Importance Sampling sequencial, Simulation Annealing, Metropolis Hastings, Gibbs Sampling, aproximação bayesiana, Approximate Bayesian Computation, que eu não calculo a verossimilhança, e eu tenho diversos outros métodos para fazer isso. Esses métodos, em geral, já são implementados dentro do R, por exemplo, do Python, aliás, de várias bibliotecas computacionais. No R, por exemplo, nós temos o MCMC, ABC, o RStan, que já fazem essa computação para vocês. Vou aplicar, então, isso dentro desse contexto de fechamento de negócios. A minha distribuição a posteriori ela é uma beta com parâmetros 16 e 19. Vamos supor que eu não consigo calcular a média. Tá? Vamos supor que eu não consigo calcular esse valor esperado. Eu sei quanto é que é, eu consigo fazer essa conta. É 16 sobre 16 mais 19. Vamos supor que eu não consigo pelo momento. Então, eu vou pegar uma amostra de 100 observações dessa minha distribuição beta. Tá? Lembrando que eu usei o N maiúsculo. E eu vou calcular uma estimativa usando essas 100 observações. Olha quanto eu achei. 0,4510. Ou seja, um tom de 45%, que é próximo desse 45,1%, que é próximo desse 45,7%. Agora eu posso calcular um intervalo de confiança. Mas agora o intervalo de confiança mesmo que eu estou falando. Eu controlo as amostras. Eu posso ter amostras repetidas. Na verdade, eu controlo o N também. Eu posso ter uma amostra enorme aqui. Então, eu calculando o intervalo de confiança de 95%, usando aquela aproximação gaussiana, eu tenho que essa média está entre 43,5% e 46,7%. Eu posso aumentar o número de observações, de amostradas dentro desse meu método Monte Carlo e ter estimativas melhores. Por exemplo, nesse caso inicial, que eu tenho 100 observações, eu tenho aqui um intervalo que vai de... Aqui é ponto 44 até ponto 48, né? Essa cauda aqui. Agora, quando eu aumento de 100 para 5.000 observações, repara que a quantidade, o intervalo reduz bastante. Então aqui, esse intervalo aqui é ponto 455, aqui é ponto 460. Então eu tenho uma estimativa que é muito mais próximo do valor real. Tá? E o valor real, ele está riscado aqui. Tá? Essa linha aqui é o meu 457. Então, quanto aqui eu tenho? 0,04, 44, 48, 0,04 de variação. A minha variação aqui, ela é muito menor. Ela é 0,005 aproximadamente. E como é que eu fiz isso? Aumentando o número de amostras N que eu escolhi. Bom, pessoal, na aula de hoje eu falei sobre uma interpretação subjetiva da probabilidade e como isso é natural para representar nossas crenças, como você atualiza sua crença inicial
através de nova informação, conceitos importantes como priori, verossimilhança, posteriori, como você toma uma decisão, como você estima um parâmetro, né, usando teoria da decisão. Falando um pouco da escolha de priori, né, como é que a priori carrega a informação para posteriori, esse conceito é extremamente importante. E, finalmente, falamos sobre métodos de Monte Carlo para inferência. Demos um exemplo super simples de calcular a média da distribuição beta. É isso que eu queria ensinar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo está um pouquinho mais longo do que eu queria, mas eu achei importante fazer essa revisão da parte inicial do curso. Bom, pessoal, eu vou dar a sugestão para vocês darem uma olhada no ROF, seção 2.2, em que vocês vão estudar a Poisson Gama, que também é uma família conjugada. Se vocês quiserem treinar a mecânica, esse é um bom caminho para começar. E o livro do Hoff tem exemplos trabalhados que facilitam esse acompanhamento. Bom, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até semana que vem.